Eu tenho certeza que as pessoas na cidade de São Paulo estão... Eu tenho certeza que as pessoas na cidade de São Paulo estão perdidas. Muitas delas caminham confusas, caminham pensando o que vão comer, qual aplicativo que vão usar, aonde eles vão trabalhar. A cidade é um lugar onde as pessoas saem todos os dias pela manhã, enfrentam o trânsito. E muitas delas se perguntam qual o sentido da vida. Esse é o lugar onde Deus colocou a Igreja Batista do Morumbi para se tornar sal e luz. E é nesse lugar que Deus olha com grande compaixão e vê que as pessoas estão perdidas em si próprias, que Deus coloca a nossa igreja para sermos agentes de transformação numa cidade como essa. Será que Deus não teria pena olhando para a cidade de São Paulo e vendo tantas pessoas caminhando sem esperança? Muito bom dia! Eu estou tão animado para falar que eu tenho medo de ficar o tempo todo falando aqui. Porque esse fim de semana está sendo um fim de semana muito marcante para nós. Ontem, o início da conferência foi uma manhã, para mim, inesquecível. Eu não tive vergonha de dizer que nos últimos anos, certamente foi uma das melhores manhãs de conferência de missionária que nós tivemos. Senti sua falta, que não estava aqui, você perdeu com certeza. E hoje, esses 3 cultos, eu tenho certeza que vão ser marcantes para nós. E eu queria encorajar você, mesmo sentado ou em pé, quando vamos cantar, orar, e você poder dizer: Deus, fale comigo. Qual é o meu papel nessa cidade? O tema é Sombras de São Paulo, como invadir as sombras da cidade. E você e eu temos a certeza que, por causa do poder do Evangelho, Deus nos usa para transformar sombras em luz. Por isso, muito bem-vindos. Você que está nos vendo pela internet também, onde você estiver no mundo, que Deus te inspire também. Mas se você está em São Paulo, ainda dá tempo de você chegar para o culto da noite, às 18h30. Você será muito bem-vindo, muito amado aqui. E você que está aqui, nosso desejo é esse: que Deus te inspire, que Deus fale com você e possa ser uma manhã inesquecível. Você está aqui pela primeira vez também, o nosso abraço e boas-vindas. Que Deus também possa abençoar o seu coração e ser uma manhã especial na sua vida. Vamos orar. Deus, muito obrigado por este dia, pelo que o Senhor tem falado conosco desde ontem, e a Ti oferecemos esse culto, de dentro para fora do nosso coração, para o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e fale conosco, que seja uma manhã muito especial entre cada um e o Senhor, entre nossa igreja e o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode ficar em pé, nós vamos adorar o Senhor. Abre, Senhor, os meus olhos no meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos no meu coração. Quero te ver, Senhor. Santo, Santo.
exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Erga sua voz, cante ao Senhor assim, ó. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós. Adore ao Senhor, cante mais forte. Quando cantamos Santo, mais uma vez, exaltado, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Oh, 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 oh. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver. É verdade, Senhor Jesus, cantamos a ti. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Tu és santo, Deus. Santo, quero te ver. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, quero te ver. Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. A graça de Jesus nos redimiu. É por isso que estamos aqui. É por isso que vivemos para Ele, para a honra dele. Quem vence as trevas e o pecado, quem tem o amor maior do mundo, o Rei da glória, Jesus, o Rei dos seus. A graça de Jesus, o amor que é sem igual, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e agora livre sou. Jesus, eu canto por seu amor por mim.
vencer. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno Santo Deus, que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é a graça de Jesus. O amor que é sem igual tomou meu lugar. Ele levou a minha cruz, a sua vida deu, e agora livre estou. Jesus, eu canto o seu amor por mim. O seu amor por Bom dia! Bom dia. Queridos, pode sentar. Bem-vindos à sua sala de visitas, aonde pelas janelas lá do fundo nós vamos olhar as sombras de uma cidade cheia de desafios, uma cidade essa manhã que vocês vão conhecer, que talvez você não conheça. Vai ser emocionante, é uma viagem que nós vamos fazer com diferentes situações que demonstram que o nosso foco precisa ser os grandes centros desse mundo. A ONU, ela dá uma estimativa que agora mesmo 55,3% de toda a população do mundo está vivendo em cidades de até 1 milhão de pessoas. A cidade de São Paulo, para vocês terem uma ideia, nesse relatório de 2018 da ONU, ela tem 1 em cada 5 pessoas do nosso país vivendo na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, em 2030, na verdade, olha, no ano 2000, ela tinha 17 milhões de pessoas. Agora, nós estamos com 21.650.000 pessoas na nossa cidade. Entender o nosso papel missiológico, entender as estratégias que nós temos para a cidade de São Paulo vai ser muito importante nos próximos anos. Eu queria te convidar para entrar na sala e escutar alguns dos desafios missionários que vamos ter para a cidade. E você é parte disso. Amém? Para isso, eu estou trazendo aqui para vocês essa manhã, na nossa sala de visitas, algumas pessoas muito especiais. Mas primeiro eu quero apresentar aquele camarada ali. Vocês estão vendo? O David. O David é um profissional grafiteiro. Ele é um dos caras mais famosos aí, que está fazendo alguns trabalhos de grafite no Brasil inteiro. O que vai sair aqui hoje? Quem é essa menina bonita, Davi? O colega que está participando aqui. Filha do casal ali. Ah, é? Ela gostou desde o início. Pô, rapaz, tomei até um susto, porque você falou no primeiro culto que era solteiro. E aí, essa moça aqui, qual é o seu nome? Sara. Uau, que nome bonito. Mas vem cá, deixa eu perguntar aqui para o tio, posso perguntar um negócio para ele? O que vai sair desse grafite aqui? Bom, aqui nós decidimos fazer, nós vamos trabalhar com a palavra acolher, que eu acho que tem tudo a ver com a temática, né? A questão do acolhimento, essas pessoas que precisam. E aqui a gente pensou numa ideia de, vai ter um cenário também urbano, né? Pelo tema, mas a gente pensou numa ideia também do pôr do sol, realmente de questão dessa luz, assim, de uma oportunidade. É isso que a gente vai tentar retratar aqui. Legal, David. David. Eu vou, durante a programação, vocês vão ver como vai estar saindo aquele material ali para a gente.
Eu queria convidar o José Libério, o Zé Libério, que vem aqui à frente. Esse camarada é casado há 28 anos, uma gerontóloga, a Juliane, que está aqui do lado dele. Ele é pai da Rebeca, Natan, Pedro e Murilo. Desenvolve um trabalho de integração e apoio a estudantes universitários no Brasil e no exterior há 20 anos. É isso mesmo? Esse homem, para você ter uma ideia, ele firmou uma parceria com a Convenção Batista do Estado de São Paulo e assumiu a liderança do cuidado estudantil aqui da nossa CEBESP. E assumiu também um ministério que ele funda, que é a Toca, que é uma comunidade cristã, mas é uma toca para os estudantes, né? São duas coisas. Duas coisas diferentes. Uma é uma ONG. Uma é a ONG, a outra é a igreja. Que legal, que legal. Ele é teólogo, ele é formado, tem uma larga lista aqui de coisas. Pode pular isso aqui? Pula tudo isso aí. Só vou dizer aqui algumas coisinhas só. Você é teólogo, é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Batista, fez pós-graduação pela Sul-Americana, é pós-graduado em liderança, licenciando, graduando em filosofia pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. É isso mesmo? Posso te convidar para sentar? Só um Zé, tá bom. É o Zé, né? O Zé Libério. Senta ali, Zé. Zé, nós estamos falando aqui de sombras. E algumas das sombras que a gente vê estão na área da educação, os desafios que os jovens hoje enfrentam numa cidade grande como essa, para se manter numa universidade. E eu sei que você começa o teu ministério dentro de uma universidade, né? É desafiado, Deus fala contigo. Conta um pouquinho disso para a gente, para depois a gente entrar nas dores de um universitário aqui na cidade de São Paulo. Bom, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. É bom estar aqui e poder repartir um pouquinho. O nosso trabalho, na verdade, começa não por trabalhar com universitários, não. Na verdade, eu sou grato àquele programa da televisão lá, o Fantástico. Fantástico quem consegue assistir aquilo, mas acredite se quiser, há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, não tinha diversão para pastor depois do culto domingo à noite. Eu era pastor da primeira igreja batista de Jandira, aqui no extremo oeste aqui da Grande São Paulo. Então, você chegava em casa depois do culto, você queria abrir a cabeça, descansar um pouquinho, então você ligava o Fantástico lá, não tem TV a cabo nessa época, não que a gente pudesse pagar, pelo menos, né? E a gente esperava o Fantástico acabar para assistir o Sai de Baixo. Quem está rindo aí sabe, né, já chegou na minha idade, já descobriu. Tem muitos ali que conhecem o negócio. Aquilo era fantástico, você podia se parecer um pouco. Só que numa dessas aí, começaram a fazer uma série de reportagens sobre missões evangélicas em terras indígenas brasileiras. E, claro, esses caras não têm nenhum viés de promoção. Normalmente, quando eles falam de evangélico no Brasil, falam para sentar a lenha. Em alguns casos até que tem razão, outros não. E começaram a falar. E aquilo foi me incomodando. Assisti o primeiro programa, depois o segundo domingo assisti o segundo programa. No terceiro domingo, eles foram falar lá do pastor Günther Carlos Krieger. Quem não conhece esse irmão, é um dos nossos missionários pioneiros em terras indígenas. E esse cara ajudou grupos inteiros de jovens indígenas que hoje são pós-graduados, professores universitários, quando muita gente aqui em São Paulo pensa que índio só serve para ficar lá na mata, lá, correndo atrás de paca, né? O negócio vai bem mais além disso. E eles começaram a falar mal, isso me irritou profundamente, profundamente. Eu falei, precisamos fazer alguma coisa. Então eu liguei para um amigo meu, um camarada que alguns conhecem, um tal de Ariovaldo Ramos, falei, Ari, diz aí para mim, você está vendo? Estou. Nós não vamos fazer nada? O que você quer fazer? Eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Não tem um antropólogo nesse lugar? Não tem um cara da linha desses caras da FUNAI, esses trapalhados desses antropólogos da FUNAI, só fala bobagem? Não é assim, não. O que você está pensando? Eu estou pensando, tem alguém aí? Ele falou, tem um cara muito bom, um antropólogo muito bom. Quem que é, Ari? Diz para mim.
Quem quer que eu vou levar a minha igreja? A gente vai bancar, arrumar uma grana, vamos botar esse cara na televisão, dar o direito de resposta, vamos exercer nosso direito de resposta. Aí ele disse assim, tem um cara bom mesmo. Quem que é, negão? Pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, é você. Peraí. Casado, 30 anos, 4 filhos, aluguel, um cachorro, pastor de uma igreja. Que conversa é essa? Aí você não sabe se o doido é o cara que fala o negócio ou se é o cara que atende o que o doido falou. E aquilo começou a me incomodar e eu decidi ser antropólogo. Entreguei a igreja, fui para a universidade, não é de São Paulo na época, passei no vestibular da Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP, que é uma escola mais antiga que a USP, inclusive. E comecei ali a estudar. No meio do caminho, não tinha ProUni, FIES, essa coisa toda, eu tinha que pagar a mensalidade. Sabe como é que é? Pastor Batista funciona assim, por sua conta e risco. Você saiu da igreja, vai vender pastel na feira para se sustentar. Porque o sustento de um pastor batista normalmente vem da igreja. E eu não estava pastoreando igreja nenhuma. E aí eu resolvi entrar num concurso de transferência para a USP. Passei e fui para a USP. Um belo dia, depois de um negócio lá com uma colega, que me incomodou bastante, estou dando um pulo na história aqui muito grande, eu olhei para a janela e o Senhor falou, olha, está vendo? Esse povo aí fora, você está achando que eu deixei você entrar aqui depois desse tempo todo para ser antropólogo? Olha aí, meu povo, que não tem pastor, minhas ovelhas. Aí eu fiz igual o que a Bíblia manda fazer, né? Nessas horas você imita os heróis bíblicos. O meu herói Moisés, eu olhei, falei assim, eu sei, vou imitar Moisés, então eu disse logo para o Senhor, eu não, arruma outro. Sério. Aí tentei imitar Jeremias, não deu, sou uma criança, não sei falar. Imitei o Gideon, bota o algodão, não põe o algodão, tira o algodão. Eu nem botei algodão porque eu sabia que não ia chover, choveu em mim, no algodão, no carro, choveu em todo mundo. Resumo da ópera. Estou lá. E sabe o que eu sou hoje, gente? Um Zé Pastor. Tudo que eu não queria ser, eu só queria ser antropólogo para fazer um concurso, entrar na FUNAI e dar um bico com todo carinho em nome de Jesus nos fundilhos de alguns antropólogos xarope que tem por aí, que fala mal de trabalho em terra indígena, não entende nada de transmissão cultural. Mas Jesus falou, não é isso que você vai fazer, não. Você vai ficar cuidando dos meninos que vão ser. Então, hoje eu não estou só na FUNAI, hoje eu estou no BNDES, no MEC, no Ministério da Cultura e blá, 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 blá. Que legal, Por aí Libério. vai. Que legal saber isso. Agora, conta para a gente um pouquinho, quais são as dores que um menino passa quando ele deixa a casa dele para ir para uma universidade numa cidade que ele não conhece, do tamanho de São Paulo? Medo, receio, não é? O novo, especialmente os cristãos, porque nós não temos no Brasil a cultura da universidade. Não é para elogiar vocês, não é para ficar orgulhoso, mas essa igreja aqui é uma exceção. Conta-se nos dedos quantas igrejas têm um grupo nesse nível de pessoas, porque as nossas igrejas brasileiras não são assim. Então, quem eu vou encontrar, o que eu vou encontrar, porque, na verdade, o que se fala de universidade por aí, diga-se de passagem, tem que orar por aquele menino que está lá no... Como é que chama lá? O Weintraub, né? Que só tem balbúrdia, parece que ele nunca estudou naquele negócio. Tem que orar, coitadinho, ele está perdido, aquele moço. E é isso que a gente vai lá, acha que vai encontrar. Mas o que a gente encontra são meninos que precisam de um acolhimento, de integração e de cuidado familiar. Acredite se quiser. Eles estão longe da família, estão longe do pai, estão longe da mãe, eles estão longe do seu círculo de amizades, e eles só querem o que todo ser humano quer, receber um abraço, um sorriso e senta aí, vamos trocar uma ideia. Pode falar bobagem se você quiser falar, até se você não quiser falar nada, não tem problema, pode sentar aí. Não vou te importunar. E aí o coração vai abrindo, a conversa vai fluindo, os encontros vão acontecendo, e lá por meio das tantas alguém fala assim, sabe o que é? Tomei uma decisão. Aí você fala, pronto, o que foi, né? Tomei uma decisão. Que decisão você tomou, minha filha? Não, eu li o livrinho lá que você falou para ler,
mas eu li até o final. Não era para ler até o final, Jaqueline. Presta atenção. Jaqueline, nome fictício, tá? O que você fez, então? Eu tomei a decisão. Qual decisão você tomou? Não, eu quero ser batizado. Dá para me batizar amanhã? Hein? Espera aí, minha filha, eu sou batista. Não é assim que funciona, não. Tem que passar na classinha do pastor, aquela coisa toda, né? E aí e a sua família? Não, minha família topou. Aí você batiza. Aí outra vez fala assim, por que você vai batizar só ela? E eu não posso não. Eu falei, não sei. O que você quer ser batizado por quê? Porque quem anda com Jesus, para andar em Jesus direito, tem que ser batizado. Você não vai me batizar não? Eu falei, eu não. Me dá boas razões, senta aí, conta a história. Ela conta a história, fala, não, é isso mesmo. Aí você faz uma festa e batiza. Para vocês terem uma ideia, a turma fala que o Brasil é um país aberto, né? Em alguns casos é. Eu levo em média aí 2 anos, 1 ano e meio para batizar um estudante. E isso porque eu encontro com ele toda semana, tá? Então vai ralando. Mas nessa brincadeira, Roberto, só para dar uma ideia, eu não trabalho na universidade. Meu negócio é plantar igreja a partir da universidade. Então hoje nós somos 6 igrejas. Uma em São Paulo, uma em Campinas, São João del Rei, Minas Gerais, Vitória do Espírito Santo, Pádua, Itália, Berisso, Argentina, pertinho de La Plata, não é? E uma outra no norte argentino, em Posadas, que a gente tem parceria lá com os meninos. Estamos chegando na Croácia. Que lindo. E vai andando, Índia, China, onde é que... Jesus, eu sou meio cara de pau. O Zé tem mania de ser cara de pau, né? Então, a porta abriu, eu estou entrando. A gente vai andando aí, vai entrando com os meninos, e hoje tem essa rede de apoio para estudantes, a partir das igrejas. Libério, só para te liberar, o que você diria para a nossa igreja? Nós estamos olhando para a cidade, através dessas janelas aqui. O que você diria? O que vocês podem ver? Nós temos em São Paulo, na cidade de São Paulo, perto de 1 milhão de estudantes universitários. 1 milhão. É um centro, São Paulo é um polo latino-americano e mundial, inclusive. O que nós precisamos aprender e pedir com muito carinho ao Senhor, eu tenho feito essa oração, me dá os seus olhos para eu ver essas pessoas. Eu preciso olhar para essas pessoas, esses meninos e meninas, como quem é olhado por Jesus. Gente que precisa de abraço, de apoio. Sabe o que eles mais precisam, especialmente os que vêm de fora? Um lugar seguro para ficar. Por isso, toca do estudante, é exatamente esse significado. Um lugar seguro. Ele precisa de um lugar seguro para ficar. Daqui a pouco o André vai falar aqui dos invisíveis. A Joana vai falar dos que estão refugiados. E a gente ataca bastante esse trabalho, é muito bom, tem que fazer. Mas a minha pergunta que eu faço sempre, e quem é que tem o poder de tornar as pessoas invisíveis? Quem é que tem o poder de causar guerras nos mundos que a gente nem conhece? Eu estou falando nos mundos, não falo no mundo, não. São aqueles que passaram por bancos de universidades e que não foram acolhidos, não foram abraçados. A gente precisa ajudar a mudar a história desse pessoal, abraçando essa turminha. Olhando para esses meninos. Eles são xaropinhos, eles acham que sabem tudo, eles são ansiosos. Eu não sei. Relaxa. Você também já passou por isso. Em menor medida, mas passou. Precisamos abraçar essa meninada. A começar da sua casa. A começar do seu colega de faculdade. Não sei quantos estão aí em banco de faculdade. Não faz igual aqueles crentes chatos, não, que só faz amizade com um colega na faculdade, porque é obrigado a fazer trabalho em grupo. Ele passa 1, 2, 3, 4, 5 anos lá dentro e não faz uma amizade para influenciar ninguém para Jesus. Não se mistura com aquela gentalha. Não é isso que Jesus quer de nós. Esse abraço é fundamental, em nome de Jesus. Libério, eu queria te agradecer por essa oportunidade que a gente teve de te conhecer mais um pouco. O prazer é meu. E saber que você está interessado nisso. E, sem dúvida, a nossa igreja vai precisar muito de você nos próximos anos aí, para a gente crescer esse ministério entre os universitários. Vamos dar uma salva de palmas para esse moço. Obrigado. Seja o Senhor Jesus. Algum tempo atrás, eu pedi para o Magnani cantar uma música aqui na igreja que expressa perfeitamente
o que eu e você precisamos ser. Magnânimo. Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? A um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha fui por amor. Como posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada nem de me amar? Oh, oh, oh. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus.
trazia no olhar. E tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é. A simplicidade ele trazia no olhar. E tudo que ele fez foi só pensando. Ler sobre ele ao cantar. Eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler, vir à igreja todas as manhãs, abrir a Bíblia dentro de casa. Mais do que práticas e costumes de uma igreja histórica. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Até algum tempo atrás a gente pensava que missionário era aquele que era chamado, consagrado, levado lá na frente, alguém botava a mão sobre ele e ele ia embora. A gente faz isso. Mas Deus só tem um chamado para a gente. Ser discípulo. Se você é discípulo de Cristo, anda com Cristo, lê sobre Cristo, fala de Cristo, sonha com Cristo, pode ter certeza que Ele te leva onde Ele quiser. Porque você é dele e vive para ele. Isso é o melhor discípulo é o melhor missionário. Se você quer ser o melhor missionário, seja o melhor discípulo. Eu queria convidar para a nossa sala agora a Joana. A Joana é muito especial. É muito especial para nós, é muito especial para Deus. Algumas pessoas, eu costumo dizer, nós temos os santos aqui na nossa igreja, venezuelanos, que vieram para cá, para o Brasil, perderam tudo quando saíram lá da sua terra para encontrar tudo, quando se encontraram aqui com Jesus, e estão no nosso meio aqui sendo transformados. E a Joana, ela tem 32 anos, ela é síria, trabalhou na área de administração e relações públicas lá na Síria, e aqui no Brasil ela começa a empreender e começou um movimento aqui chamado Open Taste Brasil, e faz parte do Bluefields, que é uma aceleradora de negócios. E essa menina é representante dos refugiados para a ONU aqui no Brasil. E, além disso, ela é membro do conselho, de um grupo de conselheiros para refugiados lá da Europa. Eu queria que você aplaudisse essa menina. E ela vai contar para nós algumas coisas. Vem para cá, Joana, senta aqui na nossa sala, nós vamos olhar por aquelas janelas e perceber o que está lá fora em relação a pessoas que chegam aqui do Brasil que perderam tudo. Conta um pouquinho de você e depois a gente vai aqui bater um papão sobre essa questão. Bom dia. Eu cheguei aqui no Brasil em 2015, falava nada da língua portuguesa e achava que era uma língua dos anjos.
Cheguei aqui por conta da guerra que aconteceu na Síria lá, e foi uma decisão de vir para o Brasil por conta de muitos fatores. Eu queria ir para a Europa inicialmente, e a decisão foi, a Europa é um país frio, o povo frio, entrar no mercado de trabalho quase difícil, quase impossível, e ainda a trajetória para chegar até a Europa é uma trajetória bem arriscada e custa muito dinheiro, né? E daí foi pesquisar aonde vou, e eu percebi que no Brasil tem um país acolhido, um país mais alegre, mais quente, e eu queria fugir da neve lá, não tinha mais calor, e foi atrás de uma agência missionária chamada Missão Mais. Se vocês não conhecem, é uma agência que resgata pessoas cristãos perseguidos no país do Janela 1040. E eu cheguei aqui no Brasil em 2015 e eu senti o amor que eu estava achando lá na Síria mesmo, não sei porquê. Mas eu posso falar que o Brasil é um país bem acolhido, e esse é uma das melhores coisas que eu vi aqui no Brasil, o acolhimento das pessoas novas, estrangeiros. E quando eu cheguei no Missão Mais, foi adotada por uma família brasileira, no interior do Paraná. Mudei de novo para Juiz de Fora, também foi adotada junto com minha avó, minha tia, lá em Juiz de Fora, pela uma igreja lá. E eu mudei para São Paulo, e eu mudei porque eu me apaixonei pelo meu povo, que eu, na verdade, tinha fugido dele primeiramente, né? Quando comecei a orar para onde vou, eu falei, eu quero ir para um lugar que tem menos sírios possível. Realmente eu estava muito machucada com o que aconteceu na guerra, o que aconteceu na Síria, como que o povo matou um ao outro por conta da religião, por conta da opinião política, por conta de vez em quando, por conta de dinheiro. E foi uma loucura lá, eu queria fugir dessa aqui. Só que quando cheguei no Missão Mais, Deus falou, então você vai trabalhar com sírios, né? E eu falei, como? Não tem nem um amor no meu coração para isso? E ele começou dando esse amor para mim, porque realmente não é meu próprio, não tem como fazer esse trabalho sem o amor de Jesus. E comecei a trabalhar de uma forma bem simples, ajudar pessoas em tradução, entre inglês para árabe, árabe para inglês, levando eles para a Polícia Federal, entrevistas de CONARE para fazer solicitação de refúgio, médicos, mesmo que eu não entendo muito as palavras de médicos, mas o Google Tradutor ajuda, né? E eu fiz um trabalho, foi isso mesmo que eu fiz, e eu estava apaixonada por isso. Até encontrei uma família que eles não têm a habilidade de aprender a língua, e eles não tinham nenhum trabalho para fazer. Estava lá em Juiz de Fora e comecei a trabalhar com eles. É uma forma bem simples, muito simples mesmo, junto com as pessoas lá em Juiz de Fora. E agora eles estão em pé, eles têm um trabalho próprio, eles vendem pipoca e têm casa, eles alugam casa, pagam suas contas, chamam a família inteira para vir para Juiz de Fora. E assim, eu não posso falar que foi meu trabalho, mas eu fiz 1% dele. Só que eu apaixonei por isso, comecei a trabalhar mais, mudei para São Paulo. O primeiro ano foi muito difícil, o Fábio lembra bem disso. E depois comecei a trabalhar mais na área de alimentação aqui, com pessoas que cozinham. E um dos desafios das pessoas aqui é achar um trabalho, né? Conseguir trabalhar, porque muita gente chega aqui e não fala a língua, igual o meu desafio aqui. Eu acabei falando do meu desafio, mas é o desafio de cada pessoa. E falar a língua. Eu demorei 2 anos para falar. Depois, entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes você vai fazer entrevista e ele fala para você, será que você vai conseguir falar 8 horas? Será que você vai conseguir dar um trabalho bom? Se você realmente é uma pessoa que trabalha nessa área, ou como você pegou a sua certificado?
Será que você aprendeu mesmo fazendo aquilo? E é um preconceito, né, que acaba sendo no mercado de trabalho aqui. Eu entendo porque uma pessoa estrangeira, você não sabe quem ele é, mas o desafio que eu também estou achando aqui, que era o maior, é bem simples, alugar uma casa. Deus mandou pessoas muito certas para mim para conseguir achar uma casa para aluguel, mas tem muita gente que fica muito tempo no abrigo, porque o cara não quer alugue a casa para ele, porque será que ele vai conseguir pagar a conta? Gente, não é porque ele é refugiado, ele é pobre. Muitas vezes ele tem dinheiro, isso é fato, né? Mas a questão de ele começar a andar, muitas vezes não depende do dinheiro, muitas vezes depende das oportunidades que ele tem. E acolhimento não é somente isso, acolhimento é muitas vezes um abraço, muitas vezes você ensina ele uma piada, muitas vezes dá um casaco para ele quando ele está frio, muitas vezes fazer pipoca, muita pouca coisa. Acolhimento é coisa muito simples, mas faz muita diferença na vida da pessoa e faz ele muito mais perto de Jesus. E a última que realmente é a validação de diploma. Então, muitas vezes ele tem diploma médico, farmacêutico, e ele não consegue trabalhar porque ele não tem diploma que ele pode trabalhar. Ele vai na universidade, ele tem que pagar taxa enorme, e muitas vezes demora 2, 3 anos para trabalhar, então ele fala, ok, tem que fazer algo, né? Tem que vender comida na rua, tem que fazer algo para sobreviver. Ontem a gente tinha 4 pessoas, um deles é engenheiro, outro, a menina que ela é farmacêutica, a outra menina, ela fala inglês muito bem, ela foi uma professora de inglês. Então, assim, pessoas que sabem fazer, eles são profissionais mesmo, mas falta de oportunidade, falta do tempo, falta do acolhimento, às vezes, para dar um gás para isso para frente. Então, posso desafiar a igreja? Esse é o teu tempo. Meu? Pode fazer. Acolher pessoas é muito simples. Não precisa fazer um projeto inteiro para isso. Pode começar com coisa muito pequena. E Deus vai abrindo as portas para que essa pessoa seja mais perto de Jesus. Então eu desafio vocês a fazer isso. Você sente saudade? Claro, muito saudade. Muitas vezes eu choro pra caramba para isso. Só para visitar o meu país de novo. O que você mais diria para a gente aqui, para essa igreja bonita, que tem tanta gente boa aqui nessa igreja, que poderia ser bênção para aquilo que você está fazendo? Conhecer mais a profundidade dessa causa, né? O que a gente está fazendo agora, a gente na área de alimentação. Então, vocês podem comer, né? Quem não está com fome. Mas, e é gostosa a comida, hein? É. Eu vi, olha. Mas também, como te falei, acolhimento é uma forma muito, muito simples, muito pequena, já ajuda a pessoa em muitas coisas. E não precisa sair para outro país para entrar no GLDS 40. O GLDS 40 está aqui. Olha, eu estou impressionado com essa menina. Ontem nós tivemos aqui uma apresentação do Open Taste Brasil. Eles trouxeram várias pessoas que estão refugiadas aqui no Brasil, que prepararam suas alimentações. E foi uma festa, quem esteve aqui participou disso. Eu creio que nós podemos, como igreja, fazer muito mais. Sim, com certeza. Começa pelo acolhimento, conforme o David está preparando ali o nosso grafite, nosso quadro, e eu tenho certeza que as nossas atitudes como cristãos podem ser uma bênção para vocês Com certeza. que estão chegando, né? Vamos seguir. E eu queria te agradecer. Vamos dar uma salva de palmas para essa menina. Ela é uma vitoriosa. É uma vitoriosa. Chega aqui no Brasil e se torna uma vencedora, e a gente está junto, viu? Nossa igreja quer ser uma bênção na tua vida também. Deus te abençoe.
Queridos, esse é um momento tão especial para a igreja, porque eu queria não apenas que fosse um momento de você entregar teu dízimo e tua oferta. Isso é uma conferência missionária. Dizem que a conferência missionária, quando ela acontece, tudo aquilo que se come durante o ano inteiro de alimentação espiritual, chega numa conferência dessa, é como se ficasse uma pergunta para você: e agora? E agora? Diante de tudo que você viu durante o ano inteiro, nos pequenos grupos, em todos os ministérios aqui da igreja, agora Deus está te confrontando com o mundo através das janelas da tua sala, onde Ele está te mostrando: olha, nós já mostramos aqui os universitários, como esses meninos precisam do Senhor. Nós estamos apresentando um outro grupo, que são aqueles que chegam na nossa cidade e que não tem muita esperança, ao menos que a igreja dê esperança. Temos tantos, mas tantos grupos, que se você sair, você vai ver. Eu queria te convidar para você pegar o seu programinha, que você recebeu quando entrou. Atrás dele, você tem o QR Code, que você, se tem aí um leitor desse código, você só coloca o leitor ali em cima, ele vai te conduzir até uma página onde você vai dizer: eu quero doar a minha vida para fazer isso. Eu sei fazer isso e quero ser usado por isso. Coloca lá. Aqui não tem geografia. Missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Tá bom? Enquanto o nosso pessoal, aqui está o pessoal Hands in Action, que vão sair agora, vão passar aí no seu meio, no meio da nossa igreja, e você pode contribuir com as ofertas. Temos aí a nossa campanha que vai construir aqui o primeiro andar para as crianças. Participe. Nós queremos ver a nossa igreja relevante nessa cidade. Começa com as crianças, começa com os nossos adolescentes. Vamos lá, moçada. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar.
David, como é que estamos aí? Ficou pronto já. O que nós temos aqui? Obrigado. Bom, nós temos aqui a ideia de acolhimento, né, que foi falado bastante aqui. Ao mesmo tempo que uma temática urbana, uma ideia de campo, porque esse acolhimento, apesar do tema ser urbano, ele deve ser feito em todos os locais, cidades e interior, enfim. E o acolhimento tanto ao jovem quanto aos idosos, uma ideia de todos são iguais. A ideia é essa. Bacana, hein? Uma salva de palmas para esse rapaz. Ó, já é o segundo quadro. Se você está interessado nesse quadro aí, depois passa lá atrás e fala para o Gerson. Gerson, eu estou interessado num desses quadros que foram feitos aí. Todo o recurso dessa conferência vai para Cobenha, na Espanha, para a plantação da nossa igreja lá. Então, se você quer participar, as fotos que estão ali fora na exposição, você pode fazer o pedido, ela vai lá para você, faz o pedido, não é agora que você vai pagar, mas você já faz o pedido, vamos entrar em contato com você, e aí então você vai receber suas fotos, tá bom? Passa lá atrás, fala com Gerson, o angolano querido da nossa igreja. Hoje nós trouxemos também o André. André, vem cá. Eu conheci esse rapaz há algum tempo atrás, porque o Falcão me apresentou. Você conhece o Falcão, né? O Falcão é muito amigo seu. Meu amigo, muito meu amigo. Então, André, o André ele tem 26 anos, artista humanitário, formado em cinema pela FAAP, aqui de São Paulo, é criador do projeto SP Invisível, apaixonado por fotografia, sonhador e viciado, agora eu vou dizer em quê? Em transformar pessoas através de histórias. É isso mesmo? Amém. Você é apaixonado por isso? Sou apaixonado. Cara, vamos sentar ali na nossa sala? A gente vai olhar por essas janelas aí e perceber esse mundo invisível que pouca gente conhece. Como é que você começou esse negócio, cara? Bom, prazer igreja, meu nome é André Solar, é um prazer para mim estar aqui, uma felicidade muito grande. E o SP Invisível ele começou há 5 anos atrás, quando eu e meu amigo Vinícius Lima, a gente decidiu contar a história de pessoas em situação de rua. Através de um exercício que a gente fez com um grupo de adolescentes da nossa igreja, de fotografar tudo aquilo que era invisível na cidade de São Paulo, a gente coletou essas fotos. Nessas fotos tinham fotos de pessoas em situação de rua, senhores de idade que estavam passeando na Paulista, mães sozinhas, prédios, e eles fotografaram tudo aquilo que eles achavam invisível. Então, a gente, olhando essas fotos, a gente percebeu que ali tinha algo que realmente era muito invisível em São Paulo, que eram aqueles moradores de rua. E a gente percebeu que aquelas fotos eram tiradas à distância e não só isso, ninguém sabia a história daquelas pessoas. Então, a gente decidiu contar a história dessas pessoas na internet para conscientizar a sociedade de que existem pessoas em situação de rua e elas precisam ser escutadas e elas precisam ser ouvidas. E hoje a gente é um dos maiores bancos de histórias de pessoas em situação de rua do mundo. A gente já contou mais de 1000 histórias. O SP Invisível ele se espalhou para mais 42 cidades. Então, se você é de alguma cidade que não seja São Paulo, Rio, você pode pesquisar que você vai encontrar provavelmente uma página aí da sua cidade, Rio Invisível, Brasília Invisível. E esse movimento surgiu dentro da nossa igreja, mas o SP Invisível ele é um projeto que a gente decidiu que ele não é religioso, ele não tem uma religião, ele é religioso, mas ele não tem uma religião. Uhum. E ele é um projeto político, mas que não tem partido. Porque a gente quis realmente incluir todo mundo, incluir toda a sociedade para escutar o que Deus tem para dizer através das pessoas. Porque eu acho que a maior forma de você escutar Deus é através do outro. Então, por que não dar a oportunidade de todo mundo escutar a Deus? E é muito interessante esse movimento que a gente tem feito e as pessoas têm escutado através dessas pessoas em situação de rua ou até mesmo quando você escuta o outro. A gente fala de pessoas em situação de rua porque eles são os mais invisíveis na cidade de São Paulo hoje.
Mas, na verdade, cada um tem um invisível perto de si mesmo, né? Você pode tanto deixar alguém que está do seu lado, como a moça que trabalha na sua casa, invisível, quando você não pergunta como está o dia dela, como ela está. Ou você pode deixar até mesmo a sua irmã invisível, quando ela passa por um dia difícil, você não sabe o que ela passou. Então, é esse movimento de você sair do seu lugar em direção ao outro e escutar. Porque uma das coisas que eu aprendi nesse tempo é que a pessoa mais importante do mundo é a pessoa que está na sua frente. Então, por que não dar essa atenção, sabe? Se entregar naquele momento. E a gente está sempre sabendo e querendo falar, mas a escuta tem que se tornar um lugar importante, principalmente para nós como cristãos, porque às vezes a gente está muito preocupado em pregar o evangelho, o que está certo tem que ser feito, mas quem é essa pessoa que você está pregando? Quem é essa pessoa? Para quem você está falando? Você escutou o que ela está sentindo, o que ela está passando? Então, é isso. A gente escutou, e quando a gente escuta essas pessoas, leva voluntários para escutar. E a gente também começou a fazer ações sociais. Posso contar disso também? Estou me prolongando na resposta, me empolguei, mas a grande questão é que a gente, depois de um ano fazendo esse projeto, a gente viu a necessidade de não só contar essas histórias, mas fazer com que cada um que segue a nossa página pudesse escutar essa história também. Então, só para vocês também, se vocês quiserem acessar e fazer parte disso, nosso Instagram é @spinvisível, vocês podem pesquisar lá. E todo mundo que seguiu a gente começou a criar um movimento onde a gente criou ações sociais e todo mundo que estava ali era convidado para fazer parte. A nossa ação principal acontece agora no fim do ano, que é o Natal Invisível, onde a gente faz uma ceia de Natal no centro de São Paulo para 1000 pessoas em situação de rua. A gente quase entrou no Guinness Book esse ano como a maior ação para pessoas em situação de rua de Natal. Mas a gente não entrou, quem sabe no ano que vem. E essa ação, o que a gente proporciona é um dia de Natal. A gente não quer só entregar a comida, mas a gente quer oferecer uma ceia ali. Porque a ceia é esse momento de partilha. E partilhar, a gente só leva para dentro da nossa casa pessoas que a gente confia. E a partilha gera comunhão. Então, é levar para essas pessoas em situação de rua essa comunhão. E ali numa mesa onde você está sentado com pessoas que você conhece ou não conhece, mas você está partilhando o que você tem e conversando e tendo um momento ali de união. E o que a gente espera quando a gente faz um dia desse, quando a gente monta uma mesa linda de Natal, uma árvore de Natal no meio da rua, música de Natal, um espaço para o pessoal tomar banho, um espaço para os médicos para eles serem atendidos, para que eles se sintam acolhidos e amados. E quem sabe nesse dia eles não possam lembrar da família deles e falar, poxa, eu vou visitar minha família no Natal, no dia do Natal. Então a gente quer proporcionar isso, esse contato, esse afeto. O SP Sem Frio, que é a nossa ação de inverno, a gente não vai só para a rua e entrega um kit de inverno, a gente não vai lá e só toma aqui um moletom. Não, a gente cria um kit de inverno com diversas coisas que eles precisam, escova de dente, pasta de dente. Esse kit é algo que vocês produzem. Sim, a gente produz todo o kit, a gente manda fazer um moletom para essa ação. Esse ano, o moletom foi feito por um dos maiores estilistas do Brasil, ele abraçou essa ideia e topou fazer isso com a gente. E para mim foi gratificante, porque foi muito bom escutar de pessoas de outra religião dizendo, cara, eu estava procurando isso, eu queria ajudar alguém e eu vi aqui uma oportunidade. Então a gente está chamando as pessoas para fazerem parte, sabe? Chamando para estar junto, para estar perto. E a gente tem gerado diversos questionamentos na cabeça de cada um parar e falar assim, mas por que vocês estão fazendo isso? O que é isso que vocês estão fazendo? E quando esses voluntários vão para a rua, a gente pede para que eles não só entreguem esse kit de inverno. O processo as pessoas vão para a rua, a gente se reúne, explica a ação e fala, você vai ter um momento de conversa agora com essa pessoa em situação de rua. Vai lá, conversa com ela. E depois que você conversar com ela,
20 minutos, você volta aqui para a nossa base e antes disso você fala, eu tenho um presente para você. E pega o nosso kit de inverno e leva para essa pessoa em situação de rua. Então é sempre esse caminho de ir até o outro para escutar. Você tem tido, assim, surpresas ao conversar com essas pessoas, de ver que, puxa vida, eles tinham uma vida normal e, de repente, algum transe, alguma crise, eles vão parar naquele lugar. Você tem alguma história que aconteceu assim? O maior motivo que as pessoas têm para ir para a rua, depois de ter escutado todas essas histórias, eu percebi que não é a droga. Não é que elas se viciam e vão para a rua. O que acontece é que existe uma ruptura familiar ou de afeto dentro delas que faz com que se torne insuportável conviver só com elas mesmas. A gente está falando de pessoas que às vezes não têm uma estrutura de amizade, às vezes não têm uma estrutura familiar, que eu acho que muitos de nós aqui têm. E essas pessoas sem esperança, sem perspectiva, quando tem uma perda muito grande, vão para a rua. E lá elas encontram o crack, a maconha, diversas drogas, cigarro. E isso é o que, naquele momento, elas encontram e acham que é a felicidade. Mas, quando a gente chega com uma palavra de esperança de Jesus e mostra que a felicidade de Jesus é o contentamento, que é aquilo que a gente encontra dentro de si. O contentamento não é algo que depende de uma coisa externa para que você sinta, esteja presente. A felicidade é um momento. O contentamento é um estado de espírito. Então, o que a gente leva para a rua quando leva Jesus é esse lugar. E é o lugar que não só aquelas pessoas têm que estar, mas que a gente tem que estar. Porque é sempre um desafio voltar para esse lugar, estar nesse lugar. O contentamento não significa que você não vive a felicidade, você vive a felicidade, mas você sabe qual é o seu lugar. E esse lugar é o lugar com Deus. Então, a mensagem que todo esse acolhimento, todo esse abraço leva é isso. E uma das histórias que me marcou bastante, dentro de tudo isso, é a do Amaral. O Amaral hoje é um amigo nosso. O Amaral, a gente encontrou ele, a gente conheceu ele, estava na rua, né? E a gente conversava com ele, perguntava com ele, ele era um cara animado, e a gente sempre encontrava. Não é comum isso, tá? A gente encontrar diversas vezes a mesma pessoa. Mas a gente encontrava ele diversas vezes, e aí, Amaral, como é que você está? Ele contava alguma coisa que ele conquistou, alguma coisa que não estava bem para ele, e a gente começou a ajudar ele a traçar um caminho. E ele encontrou uma esposa que começou a dar muita força para ele sair da rua, e a gente começou também a dar bastante suporte para acontecer isso, para que ele fizesse isso. E hoje o Amaral mora com ela, a gente está sempre junto com ele, todas as ações que a gente faz, o Amaral está com a gente. Ele é assim, todas as ações que a gente faz, ele está com a gente pega o microfone e fala, e aí, Amaral, o que você achou da ação hoje? Né? Porque a gente está sempre falando, eu e o Vinícius, a gente está contando, explicando, mas o que o Amaral tem para falar? Né? Então, essa é uma história que eu tenho muito carinho. A gente tem diversos outros casos de pessoas que saíram da rua por conta do SP Invisível, mas a ideia é não quantificar esses casos, porque o SP Invisível é muito maior do que a gente. Quando a gente cria algo na internet, a gente não está pedindo, quando a gente cria um movimento na internet, a gente não está falando o que a gente quer fazer. A gente está pedindo para todo mundo fazer. A gente só representa algo que é do mundo, que é de todos. Você acha, André, que como igreja nós temos como responder essa necessidade numa cidade tão grande como São Paulo? Com certeza. A gente só é possível
Isso para mim é muito, muito tocante, porque só é possível ver o outro ou ver o invisível se houver luz. E quem é a gente? Luz. Luz do mundo. Então, a gente tem que levar essa mensagem, essa verdade, para cada um que está do nosso lado. E às vezes essa verdade, eu acredito que ela comece num abraço, ela comece numa relação, ela comece em você exatamente deixando aquela pessoa visível para você e se torne visível para aquela pessoa também. Porque não é um movimento onde só ela diz algo para você ou só você diz para ela. É a sensação de, quando eu tiro uma foto, quando eu estou fotografando alguém, eu gosto de fotografar o olho daquela pessoa. Eu gosto que ela olhe para mim enquanto eu estou fotografando. Porque a minha pergunta é, quando eu olho essa pessoa, o que me olha? O que me vê? A gente está sempre vendo aquilo que a gente vê. Mas o que vê a gente enquanto a gente está vendo alguém? Então, eu acho que é essa relação de inda e vinda, que eu acho que é aí que Jesus e Deus se aparece, sabe? É nesse lugar que eu vejo Deus, quando eu estou me relacionando com as pessoas dessa maneira, onde eu posso trocar verdades. A gente tem que valorizar mais os abraços que a gente dá. A gente tem que valorizar mais os nossos momentos de contentamento, os nossos momentos de alegria, os nossos momentos de felicidade. Porque é aí que Deus se constrói dentro da gente. Eu sei que você gosta de uma música muito bacana que o Magnani canta. E ele vai fazer isso agora pra gente. Amém. Nem é tudo sobre mim, talvez seja melhor assim. Eu acho que é isso. Nem é tudo sobre mim, talvez seja melhor assim. E quando o Magnani canta essa música, ele fez algo nessa música que ele não está só falando para a gente que está aqui. Ele contou essa música para o mundo. Essa música ela fez muito do que o SP Invisível fez, que foi de não só estar no ambiente religioso, mas também para todo mundo escutar sobre Deus. E a arte tem esse poder. Então eu acho que a gente tem que cada vez usar mais os nossos dons, os nossos talentos, ou a arte que está dentro da gente, para poder falar de Deus para as pessoas não só dentro da igreja, mas também fora da igreja. Senhores e senhoras, vamos dar uma salva de palmas para esse menino. Deus te abençoe, cara. Amém. Amém. Onde está você quando tudo se esvai? Já não sei porquê ou se algum sentido faz. Quase sem querer, ando sempre para trás. Deve ser porque nem lembro quanto tempo faz que eu não paro pra olhar estrelas da minha janela e ver que ainda existe alguém que cuida de mim. Que eu não paro pra olhar ao meu redor e ver que ainda existe alguém do lado precisando de mim. E nem é tudo sobre mim. E nem é tudo sobre mim. Talvez seja melhor assim. E quando que é perfeito vier, eu sei, o amor vai ser maior que eu. E quando que é perfeito vier, eu sei,
Onde está você quando tudo se esvai? Já nem sei porquê ou se algum sentido faz. Quase sem querer ando sempre para trás. Deve ser porque nem lembro quanto tempo faz. Eu não paro pra olhar estrelas da minha janela e ver que ainda existe alguém que cuida de mim. Que eu não paro pra olhar ao meu redor e ver que ainda existe alguém do lado precisando de mim. Nem é tudo sobre mim. E nem é tudo sobre mim. Talvez seja melhor assim. E quando quer defeito vier, Eu sei, o amor vai ser maior que eu. E quando quer defeito vier, eu sei, o amor vai ser maior que eu. E quando quer defeito vier, eu sei, o amor vai ser maior que eu. O amor vai ser maior que eu. Que eu. Maior que eu. Maior que eu. Que maior que eu. Maior que eu. Nesses próximos 5 minutos, eu gostaria de falar para você agora. Você entrou na sala. E ao te convidar para entrar na sala, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia ou o seu smartphone aí, em João capítulo 8, verso 12. Quando Jesus ele faz uma declaração ao mundo. Ele faz uma declaração em base a um contexto de exclusão, um contexto em que as pessoas... Ele havia passado por uma situação de acusação dos religiosos, legalistas, e de uma mulher que foi pega no adultério e acusada por esses homens. E é interessante que Jesus ele fala uma coisa muito importante para todos nós aqui, que vivemos num contexto em que adultério ele pode ser relacionado a muitas outras coisas, não somente ao ato sexual, mas outros transes, outras crises que a gente enfrenta, que a gente deixa de crer no Senhor, para a gente crer em qualquer outra coisa. O engano é isso. Olha o que Jesus está falando aqui. Falando novamente ao povo, no verso 12 do capítulo 8 de João, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entre o capítulo 8 e o capítulo 9, você vai ver 7 vezes o Senhor dizendo: Eu sou. E toda vez que Jesus faz isso, ele está se comparando, porque para um judeu, essa palavra eu sou significava muito mais do que você está ouvindo. Significava algo que Deus disse para Moisés lá atrás. Quando Moisés teve uma dúvida, quando alguém me perguntar quem apareceu a mim, o que eu vou dizer? Aí Deus disse: Eu sou. Eu sou apareceu para você. Diga ao povo: eu sou. O que você precisa? Eu sou. O que você quer? Eu sou. Eu sou. Então, quando Jesus está dizendo isso, eu sou, 7 vezes, entre João, capítulo 8 e capítulo 9,
ele está se comparando a Deus. E aí ele vai ter problemas. E aí ele vai ter perseguição. E aí ele vai ser levado à cruz. Mas, queridos, não há luz sem Jesus. Assim como não há luz sem Deus. Deus está, ou Jesus está em Deus. Eu estou em Jesus. Portanto, a luz está aqui nesse lugar. E conforme eu e você andamos por essas ruas de São Paulo, entramos nos guetos de São Paulo, nos lugares de autoridade em São Paulo, eu e você estamos emanando essa luz. Porque essa era a ideia, quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem está em mim não está em sombras. Ao desvendar as sombras da cidade, significa, onde quer que você estiver, você é parte desse facho tremendo de luz que está iluminando essa cidade. Você tem teu smartphone aí contigo? A gente vai cantar uma música muito interessante, até que ele venha. Eu quero ser luz. Eu quero ser luz a partir de onde eu estou. Se você quer ser parte desse movimento de Deus na sociedade, erga a tua luz. É uma analogia isso aqui, dizendo que eu e você, membros da Igreja Batista, ou então visitantes, nós vamos sair daqui no Entre Domingos para sermos luzes. Luzes que podem desvendar as sombras dessa cidade. Você pode ficar de pé. Enquanto isso, se você quiser fazer alguns stories, faça, marque a igreja e diga: vamos iluminar a cidade, vamos ser luz na vida de muitos. Nós cantamos assim, ó: tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Erga sua voz e cante: o que depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, Senhor, até que ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Daqui a pouco, você vai sair daqui a pouco desse lugar. E o Entre Domingos é quando a gente demonstra quem é essa luz que está dentro da gente. Ao tocar, ao abraçar, ao ouvir o outro, ao ver esses meninos que estão vindo para as universidades que a gente não os conhece. Quem sabe nós vamos abrir nossas casas, nós vamos abrir o nosso lar para que eles sintam a paz que eles sentiam outrora, de repente, quando estavam nas suas casas, ou não, porque depende muito da história deles. Deus está no nosso meio, queridos.
É Ele quem nos chamou. Não há outro povo para fazer essa obra. Se o Senhor quisesse, os anjos fariam. Mas Ele decidiu fazer através da sua igreja. Sou eu e você, até que Ele venha. E eu gostaria de convidar aqui à frente o Nemer e a Camila, que viessem aqui à frente. Esses dois meninos, estou chamando meninos, mas são... É uma menina, o outro é mais ou menos. Está aqui ele. Até que ele venha, a gente quer servir ao nosso Senhor. Cadê a Camila? Está aqui? Essa moça voltou do navio há pouco tempo. Está aqui com a gente. E ela nos ajudou bastante, né, Nemer? Muito. Fez toda essa logística que vocês estão vendo. Quero agradecer ao Magnani e toda a equipe, os voluntários que estão aí, toda a turma do Hands in Action. Vocês são especiais. Todos vocês. Falcão, você é um doce. Deus te abençoe e essa equipe bacana aí em cima. Irmãos, a igreja somos nós. Se quisermos ver diferença, ao sair por aquelas portas, começou a nossa missão. A Missio Dei começou. Nemer, olha pra gente. Vamos orar, só lembrando, gente, lá fora nós temos nossos parceiros missionários no stand lá. Dê uma passada, veja o trabalho que eles estão fazendo pelo mundo com as missões. Senhor, obrigado por este dia, Pai. Nos ensina, Senhor, a refletirmos a Tua luz para tirarmos um pouco da sombra das cidades, Pai. Olhe por cada um de nós, ensine cada um de nós como nós podemos usar nossos dons e talentos para iluminar o mundo, Senhor. Ajude a cada um, Pai, e nos ajude como igreja a sermos uma igreja relevante na Tua cidade aqui, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até que Ele venha! Até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha, Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha. Só Ele é a razão. Ele é. Só Cristo é. Só Ele é a razão.